Aula de crânio-sinostose da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo professor Dr. Marcelo Volpon. Bom, pessoal, a ideia é falar de crânio-sinostose, né? Então tá, gente, eu vou falar um pouco de tudo aí, desde a história, que a história é bem interessante para saber, não é aquelas histórias ah, maçantes, não, é que vocês vão entender exatamente por que que tem esses conceitos, tá? Depois como diagnóstico e depois um pouquinho de técnicas, particularmente o que a gente faz aqui, né? São Jerônimo dizia que a face é o espelho da mente, isso não quer dizer que quem é feio, como é mais ou menos para entender, porque de fato as características faciais, embora não fosse o objetivo dele, mas as características da face podem indicar problemas cerebrais também. Na verdade, é mais ou menos por conta desse misticismo aí que tem muitos relatos no passado de, bom, de não só de crânios com crâniosinostose verdadeiramente, mas de deformidades provocadas, né? Imaginando que isso aproximaria dos deuses, enfim, mas uma parte muito diferente. Medicina mesmo, nessa história toda, começa no final do século passado. Embora tenha aqui um cirurgião crâniofacial do século XIX que tenha feito uma osteotomia mandibular e, portanto, é considerado o pai da cirurgia crâniofacial, Simon Hullihan. Mas todos já ouviram falar das osteotomias do Deforme, um cirurgião crâniofacial. Na verdade, naquela época nem ainda tinha subespecialidade, né? Mas vocês conhecem as três osteotomias básicas de face do Lefort, que na verdade é baseado em fraturas, né? São linhas em que as osteotomias ocorrem, né? Sendo que para nós interessa mais, eu vou mostrar para vocês, a de Lefort 3. A 1 e 2 são bases puramente faciais, né? E, embora a gente vai falar deles logo a seguir, mas o primeiro cara que entendeu que a gente podia, e é um dos conceitos que a gente tem em termos facial, é que a gente consegue esticar os ossos, né? É um italiano chamado Codivilo. Ele ainda não fazia osteotomias, na verdade, ele realmente puxava, né? O trabalho dele, né, do século XIX, está aqui na frente, mas os trabalhos dele são do final do século retrasado. Você já ouviu falar da Elizarov, obviamente, o russo, né? E ele sim foi o pioneiro da extração osteogênica, né? Que é você fazer uma osteotomia, mas ainda não deixar o espaço e ir gradualmente deixando o espaço de maneira a osso crescer ali. É isso que a gente faz basicamente até hoje. Elizarov fazia isso em ortopedia, né? E essas deformidades, especialmente as mais complexas, passaram por muito tempo como aberrações, não eram tratadas, mesmo até a década de 60. Talvez até o verdadeiro pai, pelo menos da cirurgia craniofacial moderna, isso aí acontecia. Também o João você já deve ter ouvido falar. Eu acho que a única coisa referência a ele é uma tesourinha que a gente usa e ninguém sabe o nome, que se chama tesoura de tecido. E aí, realmente, você tem várias escolas, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem basicamente uma escola norte-americana e uma escola francesa e uma escola oriental, né, japonesa. Mas eu acho que talvez aqui ganhou o maior destaque foi a francesa com esses dois cidadãos aqui. Estão vivos ainda, né? René e Marchak. Marchak morreu, de fato. O René está vivo. E eles desenvolveram especialmente a cirurgia de candicinostose isolada, que eu vou mostrar para vocês aqui. Muitas das técnicas que a gente usa aqui, né, por conta dessa influência, embora eu tenha sido treinado, vocês sabem, na Inglaterra, mas lá também tinha uma boa influência francesa e a técnica é muito parecida. Do ponto de vista de cirurgia de crâniosinostoses complexas, né, sindrômicas, aí as cirurgias são um pouco maiores e tem que envolver necessariamente a face. Os primeiros, na verdade, talvez mais, o primeiro que realmente fez uma cirurgia, que vocês conhecem hoje como a voz facial monobloco, que já viram a gente fazer algumas vezes, foi desenvolvido em 78, basicamente por esse mexicano que chamava Ortiz Monasterio, né? Com a diferença que na época ele colocava enxertos ósseos, né? Eu não colocava os distratores que vocês veem a gente colocar, e vocês imaginam, isso trazia muito problema, né? Porque deixava um espaço muito grande, você abre os seios, por isso o índice de complicações era relativamente alto, que a gente debandar e passar a usar distratores. O primeiro a usar realmente osteogênese no esqueleto crâniofacial, porque a osteogênese é usada em outros ossos, né? Foi o McCarthy, em 92, o primeiro trabalho dele. A mandíbula, né? Mas depois foi estendido para os outros ossos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como se desenvolveu e como é que se faz
a cirurgia de tratamento e avanço das enfermidades craniofaciais. Assim, a craniosinostose, apesar de a gente ter que dividir e separar muito, porque são dois grupos muito heterogêneos entre si, né? A craniosinostose isolada ou não sindrômica e a sindrômica complexa, né? Então, o conceito é muito simples, né? Realmente é o fechamento das estruturas antes do tempo, fechamento precoce das estruturas cranianas, né? Que vai levar a dismorfias graves pela facial, dependendo do número, da, da gravidade, ou seja, do quanto que aquela estrutura se tornou sinostótica, assim por diante. E o tratamento é cirúrgico e deve ser o mais precoce, tá? Quer dizer, vocês sabem aí alguns detalhes que a gente utiliza, né? Você não vai... Geralmente você desenvolve a calicinostorose nos primeiros meses e ela vai se agravando nos meses subsequentes, né? Mas é claro que, como a gente sabe que por um tempo você ainda tem uma certa reserva de espaço, portanto, de pressão intracraniana, você pode tolerar um pouco até a criança ficar em melhores condições cirúrgicas, né? Basicamente, peso, capacidade de tolerar a perda sanguínea que essas cirurgias invariavelmente levam. Eu coloquei aqui porque eu não vou discutir algumas coisas mais controversas, tá? Mas a gente pode falar depois, né? A história dos capacetes, né? Eles foram primeiro usados, na verdade. Logo no começo já se viu que eles não servem como tratamento único, né? Atualmente, o que a literatura respalda um pouco mais é para a cirurgia endoscópica você manter ali o molde de maneira a promover um desenvolvimento craniano mais ou menos organizado, entendeu? Agora, o capacete puramente, especialmente hoje, cada vez mais se prescreve, eu coloco aqui porque vocês vão pegar no consultório depois, e eu vejo muito ainda, clínico, tudo é deformidades posturais, né? Isso aí é bastante controverso, eu confesso para vocês, para mim, não há indicação. Eles não se utilizam basicamente da questão de hipertensão intracraniana, que é o que, para nós, é o principal motivo de cirurgia, né? Dizem que vai dar alterações de mastigação, né, de oclusão e assim por diante. Então, coloquei aqui dois, podia ter colocado mais pontos de interrogação, porque realmente não vejo uso para isso, tá bem? Bom, esse aqui é o Cruz R1, ou aluno até, né, na verdade, né? Todo mundo conhece a anatomia óssea do crânio, muito simples, né? A base do crânio certamente é mais complexa, mas a nós interessa mais a, a do crânio, né? Então, não tem muita dificuldade, duas fontanelas, que são as aberturas entre as estruturas, né? Anterior obligmática, posterior gravidoide, uma sutura metópica na linha média frontal, duas coronais, uma sagital e duas lambdoides. Bem simples. Então, isso aqui é bem tranquilo. É uma sutura mascoideana, né? E uma fontanela mascoideana, perdão, uma fontanela temporal, que se fecha muito precocemente, né? A mascoideana, inclusive, pode usar para fazer ultrassom ainda nos recém-nascidos muito pequenos, mas, de maneira geral, ela se fecha muito precoce, né? O problema não é exatamente a ocorrência, é isso daqui, né? E essas tabelas, embora eu tenha tirado de trabalhos científicos, elas são muito variáveis, tá? Eles não levem isso aqui como regra, né? Embora certamente a metópica é a primeira que se fecha. Eu não diria que é 2 meses, não. Mas ela vai se fechando mesmo, até o final do primeiro ano, pelo menos, geralmente ela já está fechada. Ao passo que as outras a gente pode colocar aí mais no final do segundo ano. A gente sabe que muitas delas permanecem por um bom tempo abertas e vão se fechar bem depois, né? Então, as fontanelas eu coloquei aqui porque vocês sabem que nós vamos receber no ambulatório, recebemos muito no ambulatório crianças com fechamento de fontanela. Fechamento de fontanela raramente indica, até pode ser indicativo, mas a maioria dos trabalhos mostra que raramente ela indica craniosinostose, assim como o perímetro craniano, né? O perímetro craniano geralmente não se altera muito na craniosinostose. Mas aqui, basicamente, a gente tem que entender. O fechamento dessas suturas antes do tempo é que, de fato, vai levar, mas não é o fechamento em si, é a deformidade que causa. Por isso, é a história do diagnóstico clínico, né? Então, o que a gente vai ver, como eu falei para vocês, examinando a criança. Isso deve ser a primeira lição que eu falo todas as vezes que eu estou no ambulatório, né? Diagnóstico de craniosinostose é clínico, nós fazemos imagem por outros motivos, mas certamente não para diagnóstico. Se tiver dúvida, obviamente, vai auxiliar no diagnóstico, né? E quando eu falei isolado e sindrômico,
demorar muito. Tem basicamente ah, quatro tipos de, de cancilostose monosutural, né, ou isolada, escafo, três, a gente já vai comentar, lagocefalia, pedrão posterior, e braquicefalia, sendo que a braquicefalia geralmente envolve mais de uma sutura, né, sagital, coronal bilateral. E aí, nas síndromes, o que interessa mais, não vai dar para a gente comentar muito isso, mas a gente pode um dia falar só de cancilostose sindrome, interessa a gente conhecer as síndromes em si, porque o fenótipo é muito variável. E agora, invariavelmente, eles vão levar, essas síndromes em particular, vão levar a algum tipo de crânio-sinostose, muitas vezes completa, entendeu? Pansinostose, tá? Inclusive base de crânio, daí as alterações, daí surgem as alterações de face. Então, a gente tem que saber bem dessas aqui, principalmente, ó, que você falei é bem raro. Na nossa casuística aqui, deve ter alguns casos cada um. E aí, como eu falei para vocês, dependendo do acometimento da sutura, você vai ter um determinado fenótipo, cujo prefixo, o prenome, vai depender do formato, né? Então, escafo, de forma aquela quilha de navio, fechamento da sagital. Trígono, que é o fechamento da metópica, vai levar aquela formato triangular da fronte. Plagiocefalia vai ser aquele achatamento unilateral, né? Fechamento da coronária lateral, posterior da lambdoide, obviamente, o achatamento é posterior. E a braquicefalia é o fechamento da coronal bilateral. E aí você vai ter um achatamento bilateral, né? Como se você tivesse empurrado para trás a fronte da criança. Característica típica. Como eu falei, ó, que você faria fechamento da coronal bilateral no sagital. E aí você vai ter as sinostoses múltiplas, né? Vou comentar um pouco mais no final. Tá bom? O principal é vocês conhecerem essas siglas. E você vai ter exatamente esse formato aqui, que é bem fácil da gente diagnosticar, né? O mais calço talvez seja mais fácil, né? Que você vai ter essa diminuição do diâmetro lateral e aumento do diâmetro anteroposterior, né? Isso é formato seria de nada. Até como você falou, também bem característica esse formato triangular, né? A plagiocefalia é um achatamento lateral, muitas vezes que você vai ter, na verdade, a regra de Wunsch, talvez ainda a gente possa usar aqui para fins didáticos, ela leva a uma falha de crescimento do crânio perpendicular à sutura, né? Então você vai ter uma certa retração, de maneira que o rebordo orbitário também sobe daquele lado, né? É o característico sinal da Arlequim da plagiocefalia. Vocês vão ver nas imagens, né? Não só o achatamento, mas também a subida do rebordo. E a braque é um achatamento bilateral, né? Você vai ter uma retração, que a cirurgia a gente avançar bilateralmente. Tá? Essas são as mais. Lembrar da postural posterior, né? Vocês estão atendendo no ambulatório, já viram isso aqui N vezes, né? A gente vai repetir isso. Então, na plágio posterior verdadeira, você vai ter uma retração, né? Então, o que você vai ver é a orelha para trás, a fronte para trás e o achatamento mais ou menos igual, né? Sendo que você vai ter os dois, você vai ter a bossa contralateral. É só você olhar a cabeça da criança de cima, né? Da criança com a deformidade posterior, não sei se for claro, fica parecendo um paralelogramo, né? É como se realmente você empurrasse, né? Você vai ter essa bossa frontal e o deslocamento anterior da orelha, né? A posterior é o contrário, a orelha vai para trás e você não tem essa bossa frontal. Tá? Isso aqui a gente vê sempre no ambulatório, só examinar você já pode dizer. Obviamente, na maioria dos casos, você consegue palpar a sutura e aí você tem mais certeza ainda. Né? Se houver dúvida, obviamente, pode lançar mão de, de exames de imagem. Agora, a grande questão, e o que mais nos importa, especialmente nas não sindrômicas, é que você tem realmente um crescimento muito acelerado do cérebro, especialmente nos primeiros meses de vida. Então, vocês estão vendo aqui. Em comparação com outros órgãos, não só que o cérebro cresce quase que exponencialmente, né? Mas cresce muito mais do que os outros. Né? Ele já atinge o peso, né? Quase 1 quilo aqui, por volta de um ano. Né? O cérebro adulto é mais ou menos de 1,2 kg a 1,5 kg, né? Dependendo da pessoa. Então, vocês veem que o crescimento é muito rápido, e por isso que você vai ter, de fato, uma certa desproporção aí crânioencefálica
E a nossa grande preocupação na cranicenose é isso, né? O desenvolvimento de hipertensão intracraniana. Isso basicamente para todas as cranicinostoses, mas particularmente para as isoladas, né? Porque exorbitismo, alterações de ordem e obstrução respiratória, e sim as cranicinostoses mais complexas que vão envolver face e base de câncer. Existe, obviamente, uma preocupação cosmética, né, que eu estava lembrando com você no começo, mas certamente não é presível, né, especialmente com crianças em idade que vão depois para a escola. E a cranicinostose também tem alguns problemas associados que eu vou comentar aqui, principalmente a hidrocefalia. Muitos deles têm chiari também. Sendo que se você tem um chiari, isso eu já falei para vocês, o tratamento é corrigir a cranicinostose, não o chiari. A hipertensão intracraniana é fácil da gente ver, né? Geralmente ela não se desenvolve no começo. Mas existem vários estudos mostrando que se você for acompanhando essas crianças no primeiro ano de vida, você vai ver se desenvolver a prata batida, né? A prata batida nada mais é do que a gente vê na cirurgia das candicinostoses mais graves, né? A pressão está tão alta que o osso adquire o formato das circunvoluções, né? É isso que a gente vê na tomografia e na cirurgia. Geralmente isso acontece mais tardiamente, e nas isoladas é muito menos comum, né? Como vocês podem ver, essa história de estudar a pressão intracraniana e cranicinostose começou já há bastante tempo, né? Trabalho seminal aí, que primeiro iniciou isso em 82, mais uma vez no grupo da França. Vejam vocês que na maioria das cranicinostoses simples, pressão intracraniana, eles fizeram uma avaliação obviamente isolada por algum período, alguns dias, né? Mas de qualquer maneira que serve para o nosso exemplo aqui, né? Você vê que a maioria tem uma pressão normal. 10 a 20% no geral tem isso, varia de cada tipo, né? Mas calcicefalia, por exemplo, certamente, ou muito provavelmente até menor, né? Ao passo que nas compostas ou sindrômicas ou complexas, essa proporção se inverte. E você tem uma proporção muito maior, uma fração muito maior de pacientes com hipertensão intracraniana dentro. Esse estudo é antigo, mas isso já foi replicado, tá? Então a gente consegue hoje ver alguns fatores, né? Então, como eu disse, né? A relação direta entre o número de estruturas e o aumento da pressão já foi estabelecida. Quanto maior a complexidade, maior é o risco de hipertensão. Análise de pressão intracraniana, particularmente em elevação persistente da pressão intracraniana, já foi vista. Então, não é que esses pacientes podem ter ondas, mas eles podem também permanecer com bastante tempo. Isso já foi bem visto, tanto já nos 20 anos, como numa revisão sistemática relativamente recente, né? E a ideia básica, que na verdade ainda é um conceito que a gente leva, né? Existem várias coisas que dizer isso, mas eu acho que ainda a gente pode pensar dessa maneira, né? Essa fusão prematura, como eu disse, vai impedir o crescimento naquele sentido e você vai ter, por menor que seja, uma limitação do espaço intracraniano e, portanto, restrição ao crescimento de um cérebro que não vai parar de crescer e, portanto, de alguma maneira a pressão vai aumentar. E acontece esse fenômeno, né, de crânioencefalic mismatch, uma desproporção cefalocraniana, né? Você vai ter um cérebro querendo crescer e o continente, conteúdo grande, e o continente não tolerando isso. Particularmente nas cranicinostoses mais complexas, você vai ter hipertensão venosa. Isso é um fenômeno muito bem descrito, né? Estenose em forame jugular, né? Não só de qualquer uma das vias de saída sanguínea, mas principalmente no forame jugular. A hipertensão venosa em cranicinostose já é bem descrita. E é um fenômeno a gente não consegue resolver a causa dele, você não consegue aumentar. Que a nossa cirurgia, na verdade, resolve é a desproporção entre o crânio e o conteúdo cerebral. Por esse mesmo motivo, por dificuldade de saída de volumes líquidos, né, também pode ter subcirculação licórica e aumento da pressão licórica, não necessariamente hidrocefalia, né? Hidrocefalia seria a expressão máxima disso, né? E ela acontece, tanto é que tem uma frequência não pequena nas candicinostoses sindrômicas, né? Isolada é bem mais. E a própria obstrução respiratória também tem um papel nisso aqui, vocês vão entender por quê. A gente vê bastante hidrocefalia nas sintomatoses complexas, principalmente, né? Por conta da hipoplasia do fosso posterior, isso vai levar a obstrução de circulação licórica, hipertensão venosa e dificuldade de reabsorção, né? Você sabe que a absorção licórica é passiva, né, junto aos seres humanos. Você vai ter uma reabsorção insuficiente de líquido e isso leva a hidrocefalia que né, deve ser ou
espera-se que seja tratada por endoscopia. Então, colocar válvula numa criança com craniosinostose é ruim. Passando já alguns passos, mas principalmente para os mais velhos, que vão ver esses pacientes, é bem ruim porque você perde o estímulo, né, do desenvolvimento do cérebro, vai, obviamente, perder a complacência, vai diminuir o muscular, entre aspas, e você vai perder esse estímulo de desenvolvimento cerebral para o remodelamento craniano. E a terceira ventriculostomia já foi mostrada que é bem eficaz, embora não tanto quanto em outras patologias, mas tem uma taxa de sucesso boa, melhora os sintomas. Embora a gente tenha que ficar atento que depois da reconstrução você pode ter um efeito vácuo aí, uma progressão da ventriculomegalia. Mesmo se isso acontecer, na ausência de sintomas, aí você pode muitas vezes seguir seu paciente. Então, isso aqui é basicamente válido para todos, né? Agora, o que eu vou falar daqui para frente é mais para as craniosinostoses mais complexas, né? Que, vou falar em geral, eu tive, né? Não separei nas duas para vocês entenderem tudo como um todo, né? Depois a gente pode comentar isoladamente. O exorbitismo acontece também por alterações nas estruturas da base do crânio, né? Você vai ter uma órbita rasa e que não vai também. Da mesma maneira que o cérebro, o globo ocular não vai caber dentro da órbita, né? Isso aqui é um exorbitismo verdadeiro, né? Não é o olho que é empurrado, é realmente o globo ocular que não cabe dentro da órbita, né? Importante vocês saberem disso, porque você tem que tomar algumas medidas emergencialmente, né? Especialmente se não tiver. Aqui a gente chama oftalmo e eles resolvem, né? Então, muitas vezes só uma colocação de pomada ou de colírio, aqueles lácrimo, aqueles colírios, tampar com um copinho de café com algodão, assim, pelo menos para proteger a córnea, né? O problema é que essas crianças já chegam para a gente muitas vezes com a córnea toda destruída e você conseguir manter a integridade ocular deles é difícil. E muitas vezes, especialmente nos casos graves, né, isso aqui é um crânio trevo, pode fazer enxerto de pálpebra, porque essas crianças vão tomar um tempo, inclusive fazer várias cirurgias ao longo do tempo, e com isso você consegue protegê-las disso. Isso aqui, muitas vezes, se você ensinar bem a mãe, nós temos vários casos aqui, ela não faz nada. E outra questão é a destruição respiratória, também, basicamente, por fechamento das estruturas da base do crânio, né? Então, você vai ter não só uma estenose óssea, né, principalmente palato-duras, estruturas posteriores da boca, né? Mas como você vai ter também, com o tempo, alterações de partes moles, então você vai ter hipertrofia de amígdala, alterações de traqueia, traqueomalácia, e os próprios fenômenos relacionados à hipertensão intracraniana também vão levar a obstrução respiratória e isso acaba virando uma bola de neve dessa maneira. Então você começa já que você já vai ter uma via colapsada, uma via diminuída, com uma certa atonia, isso vai levar a uma hipóxia e hipercapnia crônicas, uma vasodilatação cerebral reativa, né? Aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, aumentando a pressão, e com isso reduzindo a pressão com mais vasodilatação. E aí você vai ter hipertensão, obstrução, e isso vira uma bola de neve aí, e de que é difícil você resolver. A não ser que você trate, obviamente, a obstrução respiratória. Por isso que a gente tem uma certa urgência em tratar muitos desses pacientes. Então, só para mostrar para vocês um pouco da nossa experiência, né, e vocês entenderem, a gente publicou já há alguns anos, tá um pouco antigo isso, mas precisamos revisar, porque certamente já passou de novo disso. E assim, certamente a escalfa é a mais frequente, né? Trigo não é a segunda mais comum, seguida pela plágio, aqui está até próximo, mas hoje os estudos já mostram que a trigo é mais comum, e seguida aí pelas outras. Tá? Isso acabou já, cara? Não, não, tem mais 10 minutos. Então, isso aqui foi mais ou menos a nossa frequência, tá? E no pré-operatório, avaliação genética, a gente acaba não fazendo isso, para os isolados, devia fazer, mas é claro, é uma questão logística, é difícil, né? Raio-x de crânio, para documentação, que eu falei para vocês. Eu, para os casos selecionados, nós temos feito tomografia para todos, para documentação, mas volto a dizer, é só para documentação, ou às vezes auxílio diagnóstico, ou quando tiver outras condições envolvidas, mas não para diagnóstico. Avaliação pediátrica, se tiver alteração respiratória, pode sonografia, a gente faz de rotina nos cânceres mais complexos, né?
sulfato ferroso profilático para as crianças com anemia, investigação familiar, vocês já devem ter visto, especialmente nos homens, que chega paciente para a gente, isso, olha, os pais também são muito parecidos, né, que são doenças de herança autossômica dominante, quer dizer, o cruzon né, os outros são documentação fotográfica, que é isso que a gente fala. E a parte mais longa, mas é a última parte, que é falar de técnica, né, que é o que mais interessa, especialmente para os mais residentes mais velhos. Porque falar de técnica é difícil, porque vocês vão encontrar uma variedade absurda, tanto na literatura quanto em serviço que vocês visitarem. Então, o que eu vou falar aqui, na verdade, é o que a gente já publicou aí, já colocou em artigos. O meu caso é um misto da minha formação, né? Principalmente daqui, obviamente, mas o tempo que eu passei em outros serviços, né? Mas é principalmente da escola francesa mesmo. Então, algumas adaptações que eu fui fazendo ao longo dos tempos. Então, assim, alguns princípios básicos, tá? Eu vou falar aqui o que nós fazemos, tá? Não é... Algumas coisas, como eu sempre falo para vocês, algumas eu acho que tem que fazer, outras mais ou menos, cada um pode escolher, e outras não tem que fazer. Então, a cirurgia de crâniocenose tem que ser uma cirurgia segura, vocês sabem disso. É uma cirurgia que não deve ter déficits, a gente não deve ter muitas complicações, elas existem, eu vou mostrar no final, mas é uma cirurgia em que a criança deve sair bem. Ela é eficaz, ela funciona bem, e é uma cirurgia extracerebral, né? Então, eu acho que precisa ser neurótico, como muitas vezes eu sou, mas certamente ter bastante cuidado, né? Então, já me viram, quem participa com a gente sabe, né? Posicionar bem o paciente, evitar compressão, né? Evitar principalmente compressão ocular, de outras áreas do corpo, né? Deixar um acesso livre ao tubo para o anestesista, porque isso é uma fonte de estresse para a gente, especialmente o anestesista que não é familiarizado com criança, né? Nessa cirurgia. Sangue na sala, né, no derivado na sala cirúrgica, mesmo que não vá usar, embora use em pelo menos 3/4 dos pacientes, eu sempre tenho, entendeu? Se você não usa na sala, muitas vezes você vai transfundir depois, então isso pode ser usado no paciente. Não ter muita pressa, né? A gente acaba querendo muito rápido, perde a paciência, mas pode deixar, né? Deixe ali que o anestesista pegue um acesso central se a criança não tiver bons acessos, pegue a artéria, entendeu? E precisa de uma monitorização mesmo. Idealmente, inclusive, se possível, inclusive até para evitar, que é menos raro, mas até coisas menos comuns, como embolia gasosa, esse tipo de coisa. Outro princípio geral é essa incisão em zigue-zague, ou em ondas, que a gente faz, né, que permite uma incisão sob menor tensão e, portanto, uma melhor cicatrização. E lembrar que para a escalfocefalia, o melhor é essa posição semi-sentada, né? A gente tem que pintar o paciente até lá atrás, e aqui nós vamos abrir, né? Nas outras cirurgias, geralmente o flap bicoronal vem para frente. Posso que na crânio, escalfo, vocês sabem que a gente abre para frente e para trás. Então, para escalfo particular, na posição é sempre sentar. Tem gente que, inclusive, opera, vocês já devem ter visto, em decúbito ventral, mas eu não vejo respeito. A decisão de coronal, no começo a gente fazia maior e mais angulado, como vocês veem. Hoje eu prefiro fazer até menos do que isso, né? Aqui até ficou, eu prefiro fazer em ondinhas. Diferentemente da maioria das outras cirurgias, em que nós preferimos fazer a dissecção subperiostal, aqui não, que é a dissecção subgaleal. Nesse plano a gente sempre tem que achar, vocês sabem também, porque se achou o plano, vocês veem que não é para sangrar nada, tá? Se tiver sangrando, é que vocês estão no plano errado. E, geralmente vocês não vêm fazendo até, às vezes, com o dedo, porque é um plano, embora ele seja virtual, mas de muito fácil dissecção. E a reconstrução do periósteo é fundamental, não precisa ser... Tem gente que advoga que, né, o Jim Goodrich, que eu não sei se vocês conheceram, ele ficava no final da cirurgia dando ponto sem parar para aproximar mesmo, esticar, porque realmente o periósteo tem altíssimas propriedades osteogênicas, né? Eu não acho que precise, não, mas fechar adequadamente é fundamental, inclusive para você acomodar os outros, né? Mesma coisa vale para o músculo temporal, tá? Nas craniosinostoses que a gente vai fazer só o avanço frontal, especialmente nas casos vocês vão ver a técnica, a gente nem descola o músculo, né, para manter o... Mas principalmente nas sindrômicas, quando for entrar, segunda nós vamos fazer um monobloco,
fazer a dissecção bonitinha do ramo frontal do facial, entendeu? Como vocês aprenderam. Especialmente porque nas craniossinostoses sindrômicas você vai ter que descolar tudo, inclusive todo o zigônio, entendeu? Não protege o nervo de maneira a evitar problemas futuros. E outra coisa é descolar bem, mas evitar. A gente acaba usando muito o monopolar. Eu não gosto muito porque a face interna do temporal também tem muitas propriedades osteogênicas. Então, tentar mantê-la o mais íntegra possível. Por isso que eu falo que vocês vão de lado a lado, soltando, de criança ela solta fácil, não é igual de idoso, que vai rasgando, entendeu? E é para você ver realmente ela branquinha ali, um negócio relativamente íntegro, não ela como se eu tivesse feito vários cortes no bico, entendeu? Com o músculo exposto. Tome o tempo, que você vai ganhando prática com o tanto disso, né? Mas faça direito à inserção temporal. Na SCAF, a gente tem duas técnicas básicas. As que vocês mais veem, porque felizmente a gente consegue aqui operar a criança. Na verdade, até um ano, né? De preferência, 3 a 6 meses, aí, quando ela atinge um peso razoável. Né? Como eu falei para vocês, a fenótipo é muito típico, né? Não deixa muita dúvida. Esse achatamento lateral, finalmente posterior, muitas vezes o frontal, e principalmente posterior, fica muito proeminente, a gente precisa corrigir. Eu gosto muito dessa técnica aqui, que é o H de Renier. Né? É isso, você faz uma incisão posterior à coronal, uma anterior à lambda, corre aí 2 centímetros de cada lado da linha média e você vai ter um magazinho bonitinho mesmo. Né? E aí você vai soltar 2 flaps, vocês já viram, como se fosse abrir um livro, incisão em galho verde e você transforma um negócio reto em uma coisa curva. Né? Mais ou menos dessa maneira. Então, o diagnóstico radiológico, inclusive, é muito simples. Né? A gente usa muito as 3D, eu já falei para vocês também, não esqueçam de ver não só a fase cerebral, a fase de parênquima, quanto a fase óssea, principalmente da tomografia. Né? A gente vê bem quando a gente faz a dissecção a supracinostótica, né? Vê bem as coronais aqui abertas, né? Mas a sagital você não vê. E esse é o H, né? Parece um H mesmo. Então, vocês veem os 2 flaps, né? Nesse caso, a gente não descola aqui, só descola na linha média, né? A gente não descola o flap, e aí você vai fazer uma fratura em galho verde para você pegar o flap e ele se tornar mais e reconstruir a linha média. Tem gente que coloca esses flaps aqui e fixa com placa para manter essa distância. Se de regra não é obrigatório, pode deixar assim do jeito. E geralmente o resultado é muito bom. Né? Todas elas vocês vão ver que o resultado é bom. Isso transforma um negócio muito apertado e um crânio muito mais valioso. Essa é a técnica costumeiramente chamada na literatura de remodelamento craniano, né? O cranial remodeling. Basicamente, para craniostomose isolada, a gente tem essas duas técnicas. Cranial remodeling, em inglês é FOR, né? Frontal Orbital Advancement and Remodeling. Pode traduzir como avanço frontoorbitário, né? É o que a gente faz para as outras. Aí você vai avançar de acordo com a doença. Então, na trígono, o que que você tem? Você tem uma linha média mais ou menos na posição adequada, um pouquinho anteriorizada muitas vezes, mas o que você tem retraído ou retroposicionado são as porções laterais do rebordo. Né? Pode, inclusive, nesse caso aqui, comparar irmãos e ver que um tem e outro não. O fenótipo é bem típico. Né? E aí a gente faz aqui, sim, o avanço. Só que aí você tem que fazer bilateral, passo que no rebordo, que ele está triagonal, você vai levar os dois, só que você não precisa avançar muito isso. Né? Geralmente a gente utiliza um neofrontal, vocês já viram lá. Cada um faz da sua maneira. Aqui a gente gosta de usar, né? Aprendi com todos os mestres, ou aquele moldezinho que chama molde de Marchap, né? Marchap também. Bom, voltando, pessoal, a técnica que eu descrevi da SCAF era o cranial remodeling, tá? Remodelamento craniano. Você pode fazer de várias maneiras, aquele remodelamento pelo H, tá? Mas pode fazer com movimento e outras técnicas. Esse aqui é o típico avanço frontoorbitário, né? Avanço e remodelamento frontoorbitário. Em que você vai criar, então, como eu falei para vocês, um molde frontal, assim. Aqui é o rebordo que você tem que soltar. Diferentemente da plágio e da braque, em que você precisa deixar uma língua lateral para fazer um avanço, aqui não. Aqui você pode só transformar o V em uma linha reta, né? Que é o que vocês estão vendo aqui. Né? Então, você vai fazer uma fratura na linha média, né?
E aí você vai avançar os dois lados e é o que você vai ter no final, você reposiciona, né? Fixa na linha média, você vai ganhar um espaço. Então, não é um avanço verdadeiro, na verdade, né? Porque você não está levando nenhuma das partes. Mas, enfim, é uma reconstrução completa, tanto do rebordo quanto da fronte, né? Então, é isso aqui que vocês estão vendo, né? Em vez de ser o V, vocês veem que fica bem aplainado aqui. Geralmente, a gente tende a avançar um pouco, né? Porque o envelope musculocutâneo ele vai trazer um pouco para trás. Então, aqui até que não ficou tanto, mas muitas vezes fica até um pouco hiperavançado e depois, com o tempo, a gente vê claramente no ambulatório que isso aí se estabiliza, tá? Mas vejam vocês que já depois da cirurgia, precisa tirar mais foto dos pacientes depois, que eu fui procurar, tinha pouco. Talvez vocês tenham mais que eu até, né? Mas vocês veem que a reconstrução já... Por que que eu falei que ali era um avanço um pouco diferente? Porque aqui na plágio, de fato, você vai ter um lado normal, né, e um lado retraído. Vocês estão vendo aqui, né? E aí você vai fazer uma fratura unilateral e levanta. No passado, inclusive, eles faziam a osteotomia da linha média para um lado só. Mas aí depois se viu, pelo menos eu acho também, que você foi tirando o rebordo, de um lado você não precisa avançar, e do outro lado você avança, são 2 centímetros, e com isso você corrige. E volto a dizer, é a mesma cirurgia com a nuance de acordo com a sinostose, que no caso aqui é a plágio. Então, isso que vocês estão vendo aqui, lembram do achatamento, sinal de Arlequim, né, que é essa elevação do rebordo, fica bem claro aqui. Então, isso que vocês estão vendo, uma coronal aberta, outra coronal totalmente fechada. Então, dá para ver bem aqui o fenótipo, inclusive, do osso direto, né? Você vê aqui o achatamento. E aí a reconstrução, a formação do flap, nesse caso aqui, não sei se eu usei exatamente aqui, mas em alguns casos você pode usar o frontal, geralmente você tem que buscar esse neofrontal mais para trás, você sabe disso. E aí que eu estou mostrando, a gente fez uma fratura aqui, isso aqui é avançado, né? Inicialmente isso estava mais para trás, né? Então o que a gente fez foi tornar o negócio mais harmonioso, junta com o neofrontal, de preferência usar todo o osso que você tem, né? Quanto mais osso você tiver, melhor é a sua ossificação, né? E aí o que eu falei para você, essa foto aqui, eu não sei se é do Ricardo ou do Torelli, até porque não tinha nenhuma foto de plágio pré e pós, né? Apesar da gente fazer várias ainda. Mas vocês veem que, só para mostrar, fica o resultado. E aí, outras craniossinostoses, o crânio trevo, embora na maioria das vezes seja sindrômica, né? É bem característico da síndrome de Pfeiffer, tipo 2, mas eles têm algumas características, né, que você vai ah, ter que planejar isso de acordo com o paciente apresenta e com a imagem mesmo. Vocês veem, olha a hipertensão que esse aqui tinha, e geralmente o crânio trevo tem essa restrição, esse fechamento, como se tivesse uma cinta apertando mesmo. E é isso que acontece. Aí você tem uma protrusão frontal e temporal bilateral, por isso o nome emprego. Inclusive, vê-se bem, né, aquilo que eu falei do, da prata batida, né, e dos giros se protruindo pelo osso. Aqui geralmente é muito difícil, porque frequentemente você tem essas janelas, né, você tem como se fossem estalactites ósseas entrando nos sulcos e ao mesmo tempo a pressão está tão alta que muitas vezes você tem falhas ósseas e você não fica atento. Na hora de secar, você vai acabar lesionador e tendo fístula. Aliás, não é incomum você ter fístula intraoperatória nesse caso. E aí você vai customizar aqui, não existe uma regra de bolo, tá? Isso que eu quis falar para vocês. Então, você vai customizar de uma maneira a transformar o formato do crânio do jeito que você achar melhor. Às vezes, não só em uma cirurgia, né? Mas em alguns casos até pode ser. Com relação às carcinostoses sindrômicas, aí o buraco é mais embaixo, como se diz. Mas, basicamente, também, para facilitar a compreensão de vocês, o que nós temos que fazer é o avulsão orbital, você vai ter a retração. Geralmente, eles têm um fenótipo de braquicefalia, embora não seja uma braquicefalia verdadeira, você tem outras sinostoses, né? Mas você também tem que avançar o terço médio da face. E aí você pode fazer isso de duas maneiras. Ou como se fazia, fez por muito tempo, né? O pessoal na França preconizava, o Jim Goodrich volta a dizer que também fazia, eu não gostava de fazer um tempo só. Você faz em 2 tempos. Isso a gente
Já fez muitas vezes e em alguns casos até fazemos. Se a criança realmente tiver uma hipertensão muito grave, e por algum motivo não dá para fazer em tempo só. Aí você faz o avanço, como eu mostrei para vocês, né? E aí você vai avançar tudo junto. E depois você tem que fazer uma osteotomia de Lefort, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. O Lefort 3, né? Agora, na maioria das vezes, é o que a gente tem feito aqui, você pode fazer isso num tempo só. É o que a gente chama de função monograma. Cujos problemas eram maiores no passado, né? Mas com o uso de distratores, a gente melhorou bem. Embora vocês imaginem que é uma cirurgia muito maior e muito mais complexa, que, portanto, tem um risco maior, tanto de operatório quanto de complicações após. Mas nós já fizemos monobloco em um bebê, né? A diferença, acho que o menor que a gente fez foi 6 meses. E a maneira que a gente, né, que se desenvolveu para evitar as complicações é usar distratores, que podem ser internos, né? Geralmente a gente usa dois, porque aqui o vetor é um pouco mais difícil de você lidar, no vetor de distração, então você põe um no frontal e um no zigoma, né? Inclusive o do frontal tem essas plaquinhas para você fixar. Esse modelo aqui, que é de uma fabricante específica, ele tem esse encaixe, né? Mas existem outros que também tem placa, para você colocar uma plaquinha aqui e outra aqui atrás. Também isso não difere muito, embora eu acho que esse aqui é o melhor mesmo. Ou os distratores externos, que vocês também já viram a gente colocar, que tem benefício de facilitar. Então, você pode ir controlando o avanço de acordo com o resultado, né? Você não precisa ficar fixo ao vetor que você estabeleceu na cirurgia, que é o que acontece nos internos. Mas, por outro lado, só dá para fazer em crianças maiores, então, simples assim. E o que a gente teve, o menino caiu, bateu, então é um perigo, é como se ele deixasse os pinos são grossos, né? Então, tem gente que fala aí a partir dos 4, 5 anos, eu acho que é uma idade boa, aí é uns 6 anos, que aí você já tem um osso relativamente grande. Quando a gente colocou em criança de 4,5, 5 anos, a gente teve alguns problemas, entendeu? Mas crianças maiores de 6 é relativamente tranquilo. E aí, como é que se faz o monobloco? Tá? Porque eu já mostrei para vocês como é que se faz o avanço frontoorbitário. O monobloco é o avanço frontoorbitário com o lefoque ao mesmo tempo. Então, primeiro, você já fez o seu neofrontal, aqui, em vez de você fazer o rebordo separado, você tem que começar primeiro fazendo uma osteotomia circular da órbita. Você tem que soltar a órbita inteira. Você vai soltar o teto, parede lateral. Geralmente a gente solta o teto, né? Lateral, inferior e medial, né? Com cabeça e pescoço, oftalmo e plástico. Então você vai fazer a osteotomia circular mesmo da órbita. Muitas vezes, às vezes você consegue fazer só descolando, mas muitas vezes você tem que fazer uma incisão conjuntival para conseguir atingir a parte mais medial da parede inferior, a parte mais inferior da parede medial, evitar a lesão do duto lacrimal, da musculatura extrínseca do olho. Tá? Tem que soltar o zigoma, tá vendo? Isso que eu falei para vocês. Aqui não tem dúvida que você tem que ter muito cuidado na dissecção muscular. Tá? Ah, então você tem que fazer uma osteotomia bilateral. Geralmente a gente faz 2 centímetros para trás do rabo frontal do zigomático. Né? E a parte mais difícil, que é a parte do Lefort 3 mesmo. Você já soltou, basicamente. O Lefort 3, na verdade, é você soltar a órbita embaixo, e aí você tem que soltar lateralmente a maxila no meio. Sendo que lateralmente você solta por uma disjunção do périglo maxilar. Aqui é bem aqui. Então você vai ter. ah, vai entrar aqui lateralmente e você vai sentir pela boca, tem que colocar a mão na boca, e você vai descendo entre o processo pterigóide e, a parte anterior aqui da maxila. Que conforme você vai descendo, você vai sentindo descer. Né? O ideal é você descer na fissura pterigomaxilar. Isso é uma disjunção e não necessariamente uma osteotomia. E você tem que fazer também, se você soltou lateralmente, você tem que fazer também uma osteotomia medial. Ela é perpendicular ao etimoide, aí sim você vai fazer uma osteotomia, né? Porque o etimoide tem uma lâmina reta, você tem que cortar, e aí você vai cair dentro da boca. Tem jeito. Então, vocês irão fazer. Você pode usar navegador, tem maneiras de você fazer, usar até escopia para você ver a sua osteotomia. Geralmente se faz às cegas mesmo, coloca um escopo, um cinzel e vai descendo e sentindo encostar no seu na boca. Isso
Também é o pessoal da cabeça, pescoço e plástica que faz, né? Mas... E aí, quando você faz isso, você vai ter a face totalmente solta. Então, tendo a face totalmente solta com o seu frontal, você fixa aqui, pode fixar, não interessa, a gente usa uma placa absorvível ou fio, e vai colocar os distratores, tá? É, Dizem que esse aqui, por exemplo, é de placa, né? Esse aqui, acho que nem existe essa empresa mais. Simples. Você coloca uma placa aqui e uma placa posterior para fixar, entendeu? E ele vai levando uma de cada lado da sua osteotomia frontal. Vou mostrar só um caso para vocês entenderem. Nós temos aqui algumas dezenas de casos, né? Mas é um cruzão de 9 anos. Não dá para ver o exoftalmo, mas dá para ver que ele tinha uma. Não posso mostrar aqui porque está gravando, mas dá para ver que ele tinha, inclusive, uma conjuntivite bacteriana. Dá para ver bem aqui o exorbitismo dele, claramente. E com um defeito de oclusão classe 3 que é bastante característico também. Então, essa é a cirurgia dele, né? Várias osteotomias para construção da abóbora craniana, claramente com hipertensão, e é aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui, inclusive, colocou-se uma, uma placa aqui para não correr risco do zigoma soltar. Provavelmente aqui pode ter soltado um pouquinho, às vezes isso acontece quando você vai soltar a órbita maxila, né? Mas é aquilo que eu falei. Então, você faz uma língua aqui, vai colocar um distrator aqui, e aí você tem que soltar tanto o zigoma aqui quanto a parede lateral da maxila. Esse aqui é o aspecto final. Aí vocês veem que muda bastante depois, né? Então, vocês veem que o exorbitismo resolve bem. E com isso aqui, você já vai levar a maior parte uma boa parte da maxila para frente, você abre também as vias aéreas do paciente. Existem outras técnicas, tá? Como eu já falei bastante, 1 hora já quase. Mas basicamente para hipertelorismo, que envolvem uma miscelânea disso, tá? Orbital box, é que vocês vão ver a gente fazer isso algumas vezes junto com a cabeça e pescoço, né? Então, soltar os olhos. Aí, principalmente hipertelorismo relacionado a fissuras ou outras doenças de sistema facial, muitas vezes, para aproximar, você vai depender de você fazer ou não uma osteotomia mediana da maxila também, né? Infranasal. E aí, se você precisar diminuir isso, você pode fazer uma partição e a sua osteotomia vai ser desse jeito, né? Como se fosse um V. Se a maxila estiver boa, você pode só soltar as órbitas e aproximá-las, fazer só uma ressecção óssea no alinhamento. O pós-operatório, como eu falei para vocês, os grandes problemas não são neurológicos, né? Então, basicamente, seguir a hemodinâmica de sangue. Estão cansados de ver ela na UTI. Os pacientes vão para a UTI, precisam ficar pelo menos 24 horas. O custo de breve diminui bastante a incidência de coleções, de edema periductal, embora ele sempre ocorra, né? Uma analgesia vigorosa, a cirurgia dói, né? Gosto de pirona para criança, de pirona em gotas, né? Deixa Por isso que vai para a UTI, então são ajudas precisando. E a gente usa, vocês sabem, também pontos absorvidos, né? Preferência do fio rapídio, uma coisa um pouco mais de reação. Retorno no ambulatório só para a gente ver a cicatrização mesmo em uma semana. Essa é uma coisa que a gente devia colocar, que eu sempre falo para vocês, mas não sei se todos sabem, então eu coloquei aqui, colocar qual que é o resultado, tá? Que é basicamente isso. Quando eu falo para vocês do morfo, é essa primeira aqui, que é o francês. Mas aí depende se você fala francês ou inglês, você pode escolher. O Itaker, que é uma outra classificação, que no Congresso tem sido mais falado até, mas elas são parecidas, tá? Sendo que o tipo 1 é aquele que ficou muito bom mesmo. Precisa reoperar, tanto o cirurgião quanto, no caso do Itaker, tanto o cirurgião quanto o paciente gostaram do resultado. O segundo é um resultado que pode necessitar de alguma modificação, de partes moles, às vezes uma pequena ressecção de uma borda óssea e tal, mas que não necessariamente precisa de uma nova cirurgia. Ao passo que o 3 já é um resultado desagradável, um resultado que não é esperado, portanto, a correção cirúrgica é necessária, e o 4 é horroroso, né? Tanto que geralmente nem se usa muito o 4, porque recompra é repetitivo, né? Então, o cheque é falha, né? Então, é quando realmente você não fez, a cirurgia não teve resultado, você tem que refazer a cirurgia, tá?
Então, especialmente para os que for ver no ambulatório, para a gente discutir, já tenham isso em mente, entendeu? Porque isso é interessante para a gente fazer pesquisa com isso, né? Para a gente saber qual que é o follow-up. Não é uma classificação muito objetiva, como vocês podem ver, mas é fácil de aplicar. As duas, né, na verdade. O ITA, que é o morfo, e, e permite a gente ter uma ideia, né? Que é isso aqui que é o nosso resultado, né? A gente sempre usou mais o morfo. Então, se a gente pegar aqueles que têm bom resultado, que é 1 e 2, ah, faz a soma de 69 com 28, uns 90 e tantos por cento. Entendeu? Só 4 casos ficaram ruins e a gente operou, e morfo 4, que a gente considerou, nenhum. Com relação a complicações, são slide rapidinhos, né? Porque, como eu falei para vocês, não são neurológicas, não tem a gente não vê ativo, mas isso é menos comum. Agora, hemorragia grave e choque intraoperatório também não é tão comum, exatamente por conta de todos os cuidados pré-operatórios. Mas o nosso índice de transfusão é de 75%. Precisamos rever, claro, mas isso naquela época lá e não deve ter mudado muito. Mas não vale para fístula, né? Embora a gente tenha, e a fístula é aquele algoritmo mental que a gente tem, entendeu? Nesse caso aqui, fístula geralmente, se possível, é sutura primária. Se não for primária, sutura com enxerto. E só em últimos casos, quando é muito na base ou em alguma coisa, se colocar uma cola ali, né? De preferência, o fechamento primário da fístula. Com isso, o resultado. Isso aqui são de craniosinostoses isoladas, tá, pessoal? Se a gente pegar sindrômicas, os números mudam um pouquinho. Nós tivemos 4 óbitos no total na série. Essa série é desde a década de 80, eles nem eram nascidos. Então, esses óbitos são bem mais precoces, tá? Eu não me lembro, pelo menos do tempo que eu estou aqui, de ter tido óbito com relação a isso, todos os cuidados que a gente tem. Então é isso, tá, pessoal? Quis mostrar um pouco para vocês de técnica, o resultado é muito frequentemente bom, com uma única cirurgia, poucas complicações, não precisa de distrator e transfusão sanguínea frequentemente é necessária, mas também geralmente não tem problema. Queratinostose sindrômica, o que eu queria mostrar para vocês são as diferenças e as nuances técnicas entre o avanço em monobloco quanto em dois tempos, né? Vai falar das síndromes, discutir caso a caso, aí vai ficar muito tempo aqui, então eu preferi ser um pouco mais resumido, né? E para quem, assim, a gente já tem bastante trabalho, então, eles têm alguns capítulos e tal, a própria disciplina vai fazer. Isso foi o que o professor Colli me disse última vez, que o livro da disciplina aqui para a graduação, que ficou bem razoável, pelo menos os capítulos que eu vi, tá no pré, vai sair pela... Mas a gente escreveu o capítulo de cancerose do Tratado da SBL. Lá a gente discute um pouco mais a fundo em linhas gerais. Então, muito do que está aqui, ou praticamente tudo que está aqui está lá, é uma referência bem confiável para vocês.